Olá, sejam bem-vindos a mais um Culturação. E hoje nós estamos aqui com a Alessandra, da ABC Projetos Culturais. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo. Muito bom. E a gente quer começar sabendo como que foi a tua trajetória, né? Hoje você trabalha com projetos culturais, mas como que começou isso? De onde que já começou desde sempre assim? Ou teve alguma outra formação, alguma outra trajetória de trabalho antes disso? Certo. Na verdade, a produção cultural foi uma virada de chave, foi uma mudança na minha carreira. Eu venho da área de comunicação social, sou formada em jornalismo aqui pela UEPG, passei por diversos veículos de comunicação locais, trabalhei no Diário da Manhã, depois fui para o Jornal da Manhã, no Jornal da Manhã fui repórter, editora-chefe, saí do Jornal da Manhã para ir para a Gazeta do Povo, trabalhei na sucursal aqui de Ponta Grossa. Da sucursal da Gazeta do Povo eu fui convidada para dirigir o jornalismo do Diário dos Campos, quando Que o jornal bacana. foi reimplantado na cidade em 1999, né? E Diário dos Campos, trabalhei lá por 7 anos. Também fui diretora de jornalismo da CBN em Ponta Grossa durante a sua implantação. E enquanto eu trabalhava no Diário dos Campos, o jornal ia completar 100 anos, e isso em 2007. E eu queria produzir um livro contando a história, afinal, a cidade tinha um jornal centenário. E o Diário dos Campos já tinha sido objeto das minhas pesquisas enquanto estava na universidade. E recebi um desafio, né, do meu diretor: olha, beleza, você pode editar um livro, mas corra atrás de formas de viabilizar, porque a produção de um livro no Brasil não é uma coisa Exatamente. fácil nem barata, envolve toda uma cadeia de profissionais, né? Uhum. E aí eu fui pesquisar, fui, né, tentar entender como é que funcionava esse mercado editorial. Aí eu descobri a Lei Rouanet. Então esse foi o meu primeiro projeto pela Lei Rouanet. Primeiro contato, Primeiro então, com. contato. Que legal. 2007, na verdade, foi o lançamento do livro. Então, Uhum. eu comecei pelo menos um ano e meio antes desse processo. Então, eu comecei a escrever nesse tempo, onde a Lei Rouanet você mandava tudo escrito, você preenchia uma série de formulários, encaminhava para o Ministério da Cultura. Daí eles precisavam de uma coisa, te mandavam uma correspondência que até chegar para você, pensa no processo. Extremamente burocrático e difícil. Quero. Tudo que você tinha que mandar era tudo documental, tudo através de correios, mas aí eu fui entendendo esse mecanismo e fui entendendo também a possibilidade que existia, o mercado que existia e que as pessoas não conheciam. Uhum. As empresas também não conheciam. A única empresa que trabalhava com lei de incentivo fiscal naquele momento era a Rodonorte, a CCR Rodonorte, né, que fazia pouco tempo que estava instalada em Ponta Grossa. E aí eu gostei. Pegou Gostei de gosto pela trabalhar nesse coisa. universo, né. Eu já vinha, de um universo de escrita, né, o jornal era uma produção editorial diária, né, aí eu resolvi então, deixar o jornalismo e montar a ABC Projetos. Então a ABC Projetos ela surgiu como uma editora, mas também como uma empresa de projetos culturais auxiliando diversos artistas em diversos segmentos, né, a acreditarem no seu sonho e buscar colocá-lo em prática. Ao mesmo tempo que a gente iniciou desbravando todo um mercado, né, de apresentação, de convencimento das empresas, né, sobre a importância, né, de apostar, de investir nesse mercado de Exato. cultura. É muito legal ver a sua história, porque a gente está acostumado a conversar com pessoas da área artística, da área cultural, e todo mundo tem uma história que, quando eu era criança, eu tinha um sonho, ou eu brincava de fazer teatro, alguma coisa assim. E eu não sei se você tem algo nesse sentido, mas você já começou ali por esse meio mais empresarial mesmo, por uma decisão aí de negócios, né? Então é algo diferente, né? Que a gente não ouve muito, e isso é muito interessante até para inspirar outros artistas também para olhar para esse lado, né? Que muitos artistas têm dificuldade. Essa acho que é a maior dificuldade do artista, que é a de
de conseguir produzir, de conseguir fazer esses projetos, né? De fazer esse processo. E até mesmo de buscar pessoas que têm artista que não nem sabe que existe alguém que trabalha especificamente projetando, né? Fazendo produção, escrevendo projetos. Então é bem interessante mesmo. Na verdade, vem um pouco da bagagem que eu trago, né, assim, o jornalismo sempre me ajudou muito, me abriu muitas portas, né, quer dizer, a questão de como a gente conta, o jornalismo conta histórias diariamente, Sim. e muitas histórias políticas, histórias econômicas, histórias policiais, histórias do cotidiano da cidade, né. Então, assim, eu venho desse universo que é uma prática cultural Sim. também, de ouvir e contar histórias, né. Mas, por outro lado, eu venho de uma formação que também me favoreceu muito, né. Então, além de jornalismo, eu tenho uma pós-graduação em psicologia da educação, que me ajudou a entrar um pouco no universo infantil, estudar um pouco sobre pensamento, sobre construção de conhecimento. Na sequência, eu fiz uma pós-graduação na USP de derivativos e informações, um MBA em derivativos e informações econômico-financeiras. Então, abriu toda uma perspectiva da área, né, econômica, da área financeira, e na sequência eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas de gestão empresarial, né. Então, toda essa questão de planilhar, né, a própria comunicação, de prever um plano de comunicação. Então, todo esse bastidores, essa construção de um projeto através de uma estruturação, eh, não só argumentativa, mas também econômica, financeira, de plano de comunicação. Então, me auxiliou muito nesse processo. Então, assim, essa área por trás, que é a área da produção mesmo, né, então ela precisa ter esse respaldo. Conhecimento. Então isso me ajudou bastante a pensar e ajudar os artistas, né, porque o artista ele está focado na sua arte, Exato. né, ele quer desenvolver a sua arte, né, e essas questões que passam mais até por trâmites burocráticos mesmo, Sim. né, quer dizer, é uma coisa que nem sempre é o foco principal dele, tá, Exato. no entanto, é super importante, porque sem isso ele não consegue financiamentos ou forma de viabilizar a sua arte. Então, a nossa ideia quando a gente criou a ABC foi essa, fazer essa ponte, né, entre artistas, leis de incentivo, apoiadores, foi fazer esse meio de campo e trabalhar, né, para que a arte de fato aconteça, chegue cada vez mais a um número maior de pessoas, derrubando fronteiras. Sim, a gente inclusive, eu no meu projeto, a gente tem um projeto também que foi aprovado por meio do trabalho, né, da ABC e foi bem legal, assim, a gente conseguiu aprovar, apesar que Profice, né, ela demora. Demora. Espero que os próximos sejam um pouco mais rápidos, mas foi bem interessante mesmo e foi muito legal poder ficar tranquila, né, sabendo que estava sendo feito ali e que tinha esse auxílio. Eu lembro até que teve uma audiência, eu acho que foi da Paulo Gustavo, e eu lembro que o pessoal reclamou bastante, porque é muito burocrático esses editais, porque não sei o quê, o pessoal na reunião ali, né? E aí eu lembro que eu comentei, né? Pessoal, a artista, claro, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento, né? Aí se inteirar dos editais e tal. Mas existem pessoas que trabalham especificamente escrevendo projetos, né? Produtores executivos. Então, a gente pode buscar essas ferramentas. Além de ter pessoas que trabalham com isso, né? Fazendo projetos na cidade, a gente tem hoje em dia muitas formações que vieram até mesmo da própria Lei Aldir Blanc, formações aí no YouTube, que você entra lá, tem informação completa, como escrever um projeto. Aí tem tudo lá. Então, eu lembro que o pessoal comentou e muitas pessoas. Agora tá ficando um pouco mais claro para as pessoas, mas eu lembro que no começo, quando surgiu ali a Lei Aldir Blanc, muita gente nem sabia que existia edital. Eu tenho muitos amigos que são músicos, que são de outras áreas aí, que nem sabiam que existia editais, que existia essas possibilidades, não sabiam, inclusive, que tinham editais aqui da cidade, e que pessoas que moram aqui.
Então, é interessante, né, que realmente o artista tenha um mínimo de conhecimento do que está acontecendo, né, mas que saiba também procurar profissionais que trabalhem especificamente, claro, dependendo do projeto, né, que vai ser feito, né, que vai ser É. escrito. E assim, uma coisa legal é que tanto a Lei Paulo Gustavo como a Lei Aldir Blanc, elas ajudaram a democratizar muito, né, esse acesso, as pessoas descobrirem e começarem a falar sobre política cultural, né, porque não está apartada, não é alguma coisa isolada, elas fazem parte de uma política cultural, tanto uma política cultural do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, e é muito importante entender como é que são as engrenagens dessa política, até para poder participar dessas discussões, né. Exato. Então foi muito importante. Agora sobre a questão de projetos, embora haja uma discussão, até uma crítica um pouco às vezes, por conta do meio artístico, porque acha burocrático, no entanto, é extremamente necessária a elaboração do projeto, porque quando você tem apenas uma ideia: "Vou fazer isso", é uma É coisa. uma ideia. Agora, quando você coloca no papel e você começa a desenhar, esse universo abre para você, você começa a pensar em outras possibilidades, inclusive diminuindo ou até anulando margens de erro, Sim. né. Por exemplo, quando você pensa num projeto, primeira coisa, por que que eu estou escrevendo esse projeto? Qual que é a minha intenção, né? Em que problema ou que situação que eu vou atuar? Exato. Quem são os meus beneficiários? Quem é o meu público? Para quem que eu estou fazendo esse projeto? Pensando em qual que é o meu público, também qual que é o meu objeto? Eu vou fazer o quê? São apresentações de teatro? Eu vou gravar um, um álbum de música? O que que é meu projeto? Sim. Para eu conseguir gravar, o que que eu preciso? Né? Como que eu vou levar meu público até lá? Então, como que é meu plano de comunicação? Como é que eu vou chegar no público que eu preciso? Como que as pessoas vão saber? Quais outros profissionais, né, precisam estar envolvidos aqui? Isso, qual que é a cadeia que tem que estar junto comigo? Né, eu não faço um projeto sozinho, muito difícil a pessoa que faz um Sim, projeto sim. sozinha, ela precisa de uma equipe, né. Então quem são esses profissionais que estarão comigo? Que habilidades eles precisam ter? Quanto Exatamente. vai custar para mim levar esses profissionais, né? E a minha metodologia e os meus processos, né? Eu vou ter viagem, se eu vou ter viagem, eu vou ter custos do quê? De transporte, de alimentação, de pernoite, do que mais. Então, quando você começa a colocar isso tudo dentro de um projeto, ele te abre essa possibilidade, essa visão, essa expansão de visão, vamos dizer. Sim, você pode mensurar ali problemas que vai ter e já corrigir, porque no processo você vai: "Opa, tal coisa que eu não tinha pensado, mas isso aqui é importante", né, e de fato você consegue ver isso quando você faz esse desenho, esse mapa, o projeto em si, né, que você escreve e você vê. E principalmente do ponto de vista financeiro, né, porque você putz, um furo, uma coisa que você esqueceu de colocar. Sim. E depois, se não tem mais recurso, como é que você vai fazer para entregar, sendo que você esqueceu de colocar alguma coisa que era necessária e pontual, né? Como é que vai Exatamente. fazer? Então, assim, é um exercício, na verdade, escrever um projeto é um exercício de você repensar a sua prática em todos os passos, em todos os processos, né? Até que você consiga entregar um projeto pronto. Quem leia consiga entender, Uhum. né, o que você vai fazer, aquilo que você vai entregar, como, onde, né, por quê, né. Então, assim, na verdade, quando as pessoas, o próprio artista começa a ter essa percepção mais claro, isso passa a ajudá-lo muito também no seu processo até empresariar a sua carreira. Exatamente, exatamente. Com certeza é extremamente importante. E eu queria até você tinha comentado no início sobre o livro que você escreveu, esse foi o primeiro, né? Foi meu primeiro. Na verdade, eu já tinha participação em outros livros, né, mas que eu fiz a produção, não só a escrita dele, a pesquisa, mas também a produção foi o primeiro, foi o livro Diário dos Campos, Memórias de um Jornal Centenário. Aliás, a gente está relançando esse livro esse ano. Que legal. Esse livro ele foi premiado no edital Outras Palavras, e a gente tá na gráfica. Que bacana, que bacana. E além desse livro, quais outros livros que você mesma daí depois: "Ah, quero escrever mais", ou não escreveu, "Eu vou só focar em fazer para os outros"? Tenho 16 livros que são meus, Olha autorais. só,
Que bacana, que legal. E dezenas de livros de outros autores que eu trabalhei na coordenação editorial. Que joia! E esses livros que você escreveu são de que estilo? Que é assim que... Então, assim, eu tenho a minha origem, né? Então, a maioria dos meus livros, eles passam pelo viés de pesquisa histórica. Eu tenho 2 edições do livro Vindas Memórias da Imigração, onde a gente conta a imigração no Paraná a partir da história de imigrantes, sabe? Daquelas famílias precursoras, né, que vieram para o Paraná. Então, esse livro foi bem legal, a gente tem 2 edições deles. Eu tenho 4 livros de literatura infantil, Que e legal. foi um projeto que eu fiz. Temos o Ponta Grossa, Histórias, Imagens e Lendas, que é um livro que eu fiz em parceria com o Sérgio Mendonça, que é um fotógrafo curitibano, que veio para cá e fotografou as nossas principais belezas naturais, patrimônio histórico, e a partir daí a gente trabalhou com esse livro. Tem um livro de crônicas que eu organizei em parceria com a Associação Médica, que são crônicas contadas por médicos, a partir da vivência médica. E por aí vai. Percebo bastante que vocês na ABC trabalham muito mesmo com livros. Esse tem sido o foco de vocês enquanto empresa ou está diversificado? Na verdade, a gente trabalha com diversos segmentos em diversas linguagens artísticas, né? A gente tem a editora, ela tem um braço muito forte dentro da empresa, né? Então, agora a gente está produzindo para o governo do estado, né? Através da Aldir Blanc, a gente está produzindo livros do edital Outras Palavras, que são livros premiados em todo o Paraná. Então, a gente tem parceria com outras 2 editoras. Então, juntas estamos produzindo 39 títulos, que são bem legais, de obras premiadas. A gente criou uma biblioteca chamada Biblioteca Gralha Azul, que é uma biblioteca direcionada ao público infanto-juvenil, e nós temos como proposta descobrir e lançar novos escritores. Então, a gente trabalha com editais, a ideia é fomentar as pessoas para que elas escrevam mesmo. A gente abre editais periodicamente, nesses editais a gente seleciona os textos, aí nós fazemos toda a produção. Contratação de ilustrador, equipe de revisão, de edição, enfim, a gente deve entregar agora, até o final do mês, 12 livros de escritoras paranaenses que moram em pequenos municípios do estado, onde nem sempre tiveram a oportunidade de mostrar ou de apresentar as suas produções. E são livros lindos, são livros maravilhosos. Que bacana! E se hoje alguém escreve, alguém tem já ali uma história, um livro, e quiser publicar e quiser fazer com vocês, qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer? Como que... Então, tem caminhos, né? Então, os livros eles podem ser produzidos através das leis de incentivo, né? Que é o nosso principal foco, porque através de uma lei de incentivo você consegue custear toda a produção do livro, né? O que não é uma coisa muito barata, porque envolve uma cadeia muito grande de profissionais. Então, a gente sempre vai conversando com as pessoas, vendo os editais que estão abertos, se encaixam ou não, porque também não é qualquer livro que pode ser escrito através de uma lei de incentivo à cultura. Exatamente. Mas, independente disso, a gente também produz para diversos escritores. De forma também... De forma independente, né? Privado, daí trabalho... Tentar atrelado a alguma lei de incentivo. Então, depende muito do que a pessoa quer, o que ela quer entregar, qual que é a temática, qual que é a abordagem, que se legal. encaixa em diretrizes de editais ou não. Para poder viabilizar isso, né? Que bacana. E quais são os projetos que hoje vocês estão realizando, assim, nesse momento? Sempre tem alguns projetos que estão mais ali no forninho, né? De livros, assim, o que... Bom, então, o da Biblioteca Gralha Azul, os 12 livros, a gente deve lançar agora em 31 de julho. A gente já lançou 20 livros. É só entrar no site www.bibliotecagralhaazul.com.br. A gente já tem 20 obras lançadas, todas de escritores paranaenses, ilustradas também por paranaenses. As obras
elas podem ser acessadas gratuitamente, com disponibilidade de audiolivros também, garantindo acessibilidade. Agora as nossas últimas obras também com audiodescrição. Então tá no foninho. A gente está acabando de entregar para a Secretaria de Estado essas 39 obras também. A gente lançou na semana passada os livros da escritora Joane Navarro, que é uma coleção linda, Viajando pelo Reino Encantado. Muito lindo, eu vi ela, eu achei muito interessante a ideia do É uma projeto. coleção dirigida ao público de baixa visão. Então a gente fez todo um estudo ao lado dos ilustradores, né, a própria Dione à frente desse processo, onde a gente produziu obras com características que atendam, né, esse público que, de modo geral, as obras não têm essa preocupação. E é um público que fica, de um certo modo, excluído, né? Então, esse Exatamente. projeto lindo. Eu já vi alguns projetos da Dione, ela até me deu, uma vez a gente fez um projeto junto, uma filmagem e tal, e ela me deu vários livros, assim, ela é lindo. Ela é uma escritora maravilhosa. Eu fiquei, assim, encantadíssima, assim, a gente até, num dos nossos projetos, a gente exibiu até, tem um trechinho do livro dela lá no filme lá no Entorpecido, né? Que vocês também fizeram a captação para nós. E aí, quando eu vi esse que ela lançou para pessoas de criança de baixa visão, assim, eu achei incrível, muito legal. É um trabalho realmente maravilhoso. E a Dione tem uma magia com as palavras, uma maestria com as palavras, né? De entrar nesse universo encantado, mágico. Tem, exatamente, muito, muito bacana mesmo. E acho que a gente poderia agora já, estamos quase, infelizmente, chegando ao fim aqui, mas antes da gente finalizar, eu queria que você falasse também de outros projetos que aí não são tão focados nessa parte de livros, mas tem alguns projetos bem legais. Eu lembro de um que eu acho que foi vocês que é a da. É do Natal, que tem um ônibus, alguma coisa assim? Isso. Nós temos um ônibus, né? É uma parceria minha com a da ABC Projetos, com a Estratégia, Projetos Criativos. Nós compramos um ônibus e transformamos esse ônibus numa caixa cênica, Que né? bacana. E aí a gente desenvolve nele projetos imersivos. Então a gente tem 2 espetáculos, um a gente estreou esse ano, foi a Fantástica Viagem ao Coração, onde dentro do ônibus o público faz, a gente começa um espetáculo que a gente começa fora do ônibus, mas depois a gente convida o público a viajar Uhum. também no ônibus, aí é uma imersão dentro do coração humano. Então é um espetáculo lindo, onde a gente tem profissionais de muitas áreas, muita tecnologia envolvida, o pessoal da mecânica, da eletrônica, da elétrica, da eletrotécnica, da automação industrial. Então, assim, e um Bastante. trabalho cenográfico muito apurado, né? Uhum. Então, assim, a ideia é que o ônibus seja um local de experiências e de memórias afetivas. Que legal. E além do coração, a gente tem o Natal também, né? E também, ali a gente sempre. Agora, os nossos projetos dentro do ônibus são sempre com atores, então a gente sempre valorizando muito o meio artístico e a narrativa, né? O roteiro, Sim. uma narrativa. Então, também no Natal também é uma viagem para um mundo completamente diferente. A hora que as pessoas entram no ônibus, elas se transportam para outro universo. E é muito Lindo. legal ver essa magia, né? Uhum, Como aconteceu. que Não, com certeza. que o teatro traz essa imersão, proporciona esse olhar. Projeto inédito no Brasil, então é toda a concepção, né, de como trabalhar com ônibus, com os espetáculos, né, então a gente criou assim do zero, não existe nada de Muito legal. referência que a gente pesquisou, né, no formato que a gente E trabalha. mas agora vocês podem ser uma referência. São agora uma referência, né? Que Agora. com certeza, muito, muito lindo mesmo, muito bacana. E até que de perguntar, fica restrito a Ponta Grossa? Não, o ônibus Hum. circula, né, o ônibus circula. Então, a gente viaja, por enquanto, Paraná todo, Que bacana. levando os espetáculos. Que legal, muito, muito legal mesmo, muito bacana. E qual outro projeto? Eu sei que tem mais alguns aí entrando nessa parte de projetos fora dos livros, além dos livros. Qual outro projeto que vocês têm trabalhado agora nesse momento? Patrimônio, a gente tem um projeto muito legal na área de patrimônio, que é o Museu Cenas de Ponta Grossa, né. Então é um museu que nós criamos já há uns 3 anos, e a ideia desse museu foi criar um repositório, uma referência das imagens sobre a cidade. Uhum. Então nós tínhamos os seguintes cenários.
esse é o seguinte cenário, muitas imagens nas nossas casas de guarda, algumas digitalizadas, nem todas. O imagem do Fundo Bianchi, um acervo riquíssimo, né, o maior do Brasil, acervo de Que vidro, legal. mas a gente tinha essas imagens ainda não reveladas ao público, não mostradas ao público. Então nós fizemos um trabalho, parceria com instituições, então nós fomos às instituições, fizemos uma parceria com a Casa da Memória, digitalizamos as imagens que eles não tinham digitalizado ainda, revelamos imagens do Fundo Foto Bianchi, mais de 1.000 imagens reveladas no processo de parceria com a Casa da Memória, que realizava a higienização, e nós revelávamos as imagens, uma série de parcerias com empresas, com instituições religiosas, com empresas, com famílias, trazendo as fotos das pessoas para o Museu Cenas. Que E uma coisa legal assim, a gente contratou uma empresa de tecnologia que construiu para gente toda a plataforma do museu, que é gerida por historiadores, então todo o processo de seleção de imagens, de catalogação das imagens, tudo feito por profissionais, por historiadores, curadoria. eh, podendo assim a gente proporcionar, né, o acesso a imagens com referências, legais. E assim, o legal é que as pessoas podem entrar no Museu Cenas, o endereço é museucenas.com.br, e procurar, fazer pesquisas até catalogadas. Olha, eu quero saber as fotos de Ponta Grossa que são do Fundo Foto Bianchi. Aham. Olha, eu quero ver imagens da Rua Vicente Machado na década de 70. Olha que Então, bacana. todo o nosso processo de catalogação, ele permite esse cruzamento de informações, onde a gente consegue, então, trazer ao público, assim, algo bem pesquisado. Hoje a gente está com mais de 6.000 imagens, e as últimas que a gente está realizando, é um projeto que a gente realiza em parceria com a Estratégia também, é a digitalização de imagens de comunidades mais afastadas de distritos ou comunidades periféricas, né. Nós tivemos na Vila Nova, muito legal, conversando com a comunidade, trazendo fotos lá do início da Vila Nova. E é muito legal inserir, né, a comunidade nesse processo, né. Sim, porque assim, a cidade é formada por todos os seus Sim. espaços, por todas as classes sociais, por todos os gêneros, né. Então, a ideia é trazer essa representatividade, trazer isso. Então, muito legal mostrar a sociabilidade lá da Vila Nova. Guaragi, nós fomos para o Guaragi também, então fizemos um levantamento junto à comunidade local de imagens. Então é muito legal ver a cidade aparecendo Sim, com de certeza. diversas formas e dos acervos familiares, nos acervos que as pessoas têm em casa e que nunca seriam disponibilizados de uma outra forma, né. Então a gente garante que as pessoas, a gente digitaliza as fotos, as pessoas passam a ter não só a foto em papel que ela já tem, mas a digitalizada, a gente não fica com nada de acervo em papel. Uhum. A gente Tudo digitaliza digitalizado. e entrega para a pessoa. Então assim, então ela não abre a mão do acervo dela, Sim, sim. mas ao mesmo tempo consegue compartilhar e consegue um registro digital também, Exato. né, evitando perdas, enfim. Nossa, um projeto incrível, de uma riqueza muito legal mesmo, Legal. muito bacana. E, infelizmente, a gente está chegando ao fim, mas antes de acabar, encerrar esse programa de hoje, eu queria pedir para você dar aí algumas dicas. A gente tem muitos artistas que assistem e que vêm aqui também, e eu queria que você falasse justamente sobre editais, dicas. O que que você poderia dizer aí para o pessoal melhorar a sua participação nos editais, enfim. Então, hoje a política cultural brasileira, ela é muito alicerçada em editais, tanto no âmbito municipal, como estadual e federal, né. No âmbito federal, a gente tem a Lei Rouanet, que é o principal mecanismo de fomento e incentivo à cultura no Brasil. E se a gente vem para o estado, também é a única política cultural que o governo do estado tem,
de incentivar projetos através do Profice, Sim. que é um programa estadual. E vindo para o município, a gente tem o Promific, né. Além disso, tem esses editais que têm sido abertos, o Paulo Gustavo, que foi esporadicamente, e a Aldir Blanc, que deve se repetir aí pelos próximos anos, né. Então, a política cultural do Brasil é essa. Então, né, para o artista estar inserido nesse meio, ele tem que conhecer um pouco mais essa política e entender os editais. A partir do primeiro edital mais difícil, mas o segundo, o terceiro, a partir do momento Vai que pegando vai jeito. compreendendo, que vai entrando nesse universo, as coisas vão ficando mais claras, né? Vai Sim. ficando mais fácil entender. São editais mega concorridos, são muito concorridos, né? Não é fácil, mas assim, o artista sabe que ele tem que ser persistente, sim, né? Para a gente sobreviver É. nesse universo, Perde um, ganha outro todos nós e vai precisamos ser aprendendo. persistentes. E vale a pena começar a ler. Às vezes as pessoas têm muita preguiça de ler edital, né, mas tem que ler de cabo a rabo, da primeira à última linha, porque uma coisa que você deixa de ler, você escorrega no projeto que você apresenta. Mas vale a pena, é um caminho, nossa política cultural no Brasil está alicerçada nisso, então tem que compreender, tem que discutir e tem que participar. Exatamente. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada pela tua participação. Foi muito rica a tua participação. Teríamos com certeza muito mais assuntos, muito mais coisas para falar, mas a gente agradece muito mesmo você ter aceito esse convite. Parabéns ao Culturação, sempre muito atuante, muito representativo, participante do nosso universo cultural. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. E não esqueça, Culturação, a sua melhor opção.